Bianca Rolim jamais imaginou que o vestido de noiva mais caro que já vestiu seria também o mais inútil. Ali estava ela, diante de 300 convidados, flores brancas por todo lado, a avó Alzira chorando na primeira fila e nenhum noivo. 15 minutos de atraso. 20. Meia hora. Quando o telefone da madrinha tocou e a notícia veio, ele fugiu com a Priscila. Foi como se o chão da igreja de Nossa Senhora da Apresentação desabasse junto com qualquer resquício de dignidade que ela ainda tentava manter. A prima, a maldita prima invejosa, tinha roubado o noivo no dia do casamento. E o pior, todo mundo já sabia antes dela. O silêncio constrangedor deu lugar a sussurros piedosos. Bianca não esperou explicações. Saiu correndo pela porta lateral, vestido rendado, arrastando no chão quente de Natal, buquê abandonado nos degraus da igreja, orgulho esmagado sob o salto que ela tirou no meio da Avenida Roberto Freire para conseguir correr mais rápido. Pegou um táxi. O motorista ficou em silêncio respeitoso diante daquela aparição fantasmagórica e pediu para ir ao lugar mais distante possível de qualquer lembrança daquele dia. Ponta Negra. Foi assim que, 3 horas depois, Bianca entrou no bar da Neide, ainda de vestido de noiva, maquiagem borrada, cabelo desfeito e uma expressão que oscilava entre fúria assassina e choro contido. Dona Neide, a proprietária do boteco mais honesto da orla, levantou uma sobrancelha ao vê-la entrar, mas não fez perguntas. Apenas limpou o balcão e esperou. "O mais forte que a senhora tiver", Bianca disse com a voz rouca, "e um copo de dignidade, se houver em estoque. Dignidade está em falta, minha filha, mas cachaça artesanal eu tenho de sobra." Dona Neide serviu uma dose generosa. "E se quiser conselho, também tenho, de graça." Bianca deu um gole e sentiu o líquido queimar a garganta. Bom, precisava de algo que doesse mais que a humilhação. Foi quando notou o homem sentado 3 banquetas à sua direita. Camisa social branca amarrotada, gravata afrouxada, cabelo escuro levemente bagunçado e uma expressão que sugeria que ele também estava fugindo de algo. Ele olhou para ela, registrou o vestido de noiva e teve a decência de não perguntar nada. Apenas ergueu o copo em um brinde silencioso. "Dia ruim?" ele perguntou com um meio sorriso cansado. "Dia catastrófico", Bianca respondeu. "E o seu?" "Digamos que desisti de fingir que estou bem há umas 4 horas. Ele bebeu o próprio drink. "Eduardo." Ela quase disse o nome, mas parou. Talvez aquela noite pudesse ser diferente. Sem nomes completos, sem histórias inteiras, sem expectativas. Apenas 2 pessoas feridas dividindo um bar à beira-mar. "Pode me chamar de Cinderela abandonada", ela disse irônica. "Então eu sou o príncipe derrotado." Ele riu baixinho. "Prazer." E foi assim, entre piadas sobre finais infelizes e músicas melancólicas tocando no rádio velho do bar, que Bianca Rolim e Eduardo Vasques tiveram a conversa mais honesta que qualquer um deles teve em meses. Ele contou sobre a pressão familiar insuportável. Ela desabafou sobre a traição. Ele admitiu que, às vezes, sentia vontade de largar tudo e virar pescador. Ela confessou que considerou seriamente atear fogo no vestido de noiva ali mesmo, na praia. Quando Dona Neide ameaçou fechar o bar às 2 da manhã, os dois estavam rindo, genuinamente rindo, de situações que pareciam trágicas horas antes. Eduardo ofereceu carona, mas Bianca recusou. Não trocaram números. Não combinaram de se ver de novo. Apenas se despediram com um "obrigada por existir hoje" e seguiram caminhos opostos na areia escura de Ponta Negra. Bianca acreditou que aquele homem misterioso seria apenas uma lembrança boa em meio ao caos. Uma gentileza do universo. Um respiro. Mas o universo, como ela descobriria 7 dias depois, tinha um senso de humor sádico e requintado. A segunda-feira chegou com um calor absurdo e Bianca acordou determinada a recomeçar. O casamento desfeito virou piada na família inteira. Tia Celina não parava de ligar para ver como ela estava.
o que era código para coletar detalhes para espalhar no bairro. Lucas, seu irmão, tentava ajudar do jeito dele, mandando memes sobre noivos fujões. A mãe, Lúcia, oscilava entre indignação maternal e praticidade excessiva. Esquece esse traste e vai trabalhar, menina. Homem não paga conta. E foi exatamente isso que Bianca fez. Depois de semanas enviando currículos, finalmente conseguiu uma vaga de estágio em uma das empresas mais prestigiadas do Nordeste, Vasques Energy Group, focada em sustentabilidade e energia renovável. A empresa estava expandindo projetos de energia solar e eólica por todo o Rio Grande do Norte, e Bianca, formada em engenharia ambiental, viu ali a chance de reconstruir a vida longe de holofotes e fofocas. Vestiu a roupa mais profissional que tinha. Uma calça preta, camisa branca e blazer que ela achou em promoção, prendeu o cabelo em um coque comportado e saiu de casa repetindo mentalmente: "Você é competente. Você merece estar aqui. Ninguém precisa saber do vestido de noiva." O prédio da Vasques ficava em Petrópolis, envidraçado, moderno, imponente. Bianca entrou no lobby e foi recebida por Rafael, o assistente de RH, um homem magro de óculos redondos, que falava rápido demais e parecia nervoso até para respirar. "Bem-vinda! Você deve ser a Bianca, certo? Ótimo, ótimo. Vou te mostrar tudo rapidinho, porque hoje tem reunião geral e o chefe odeia atrasos. Não que ele seja mal-humorado, ele é intenso, focado. Tipo um tubarão, sabe? Mas um tubarão educado." Bianca seguiu Rafael pelos corredores, enquanto ele tagarelava sobre normas, horários e a política interna de não fazer piadas sobre energia solar em dias nublados. Chegaram a uma sala de reuniões ampla, com uma mesa enorme de madeira clara e cadeiras de couro. Já havia algumas pessoas sentadas. Rafael indicou uma cadeira no canto. "O CEO vai chegar em 5 minutos. Fica tranquila, ele é gente boa, exigente, mas justo. Ah, e não canta no karaokê da empresa. Péssimo, traumatizante." Bianca mal teve tempo de rir quando a porta se abriu e Eduardo Vasques entrou na sala. O mundo parou. Ela reconheceu imediatamente. O cabelo escuro, agora penteado com perfeição. A postura ereta, confiante. O rosto que ela viu sob a luz fraca do bar de Ponta Negra, agora iluminado pela claridade artificial da sala de reuniões. Ele vestia um terno azul marinho impecável, gravata perfeitamente alinhada, sapatos brilhando. Parecia outra pessoa. Parecia exatamente quem ele sempre foi. Poderoso, inalcançável, milionário. Eduardo olhou para a mesa, cumprimentou a equipe com um aceno de cabeça e começou a falar sobre os novos projetos. A voz era a mesma, grave, controlada, envolvente. Mas o tom era diferente, profissional, distante, até que seus olhos encontraram os de Bianca. Ele travou. Por uma fração de segundo, a máscara de CEO impassível escorregou. Os olhos dele se arregalaram, a mandíbula se contraiu, e Bianca teve a nítida impressão de que ele estava prestes a engasgar. Mas Eduardo se recuperou rápido demais, desviou o olhar, pigarreou e continuou a apresentação como se nada tivesse acontecido. Bianca, por outro lado, sentia o coração batendo tão alto que tinha certeza de que Rafael ao lado conseguia ouvir. Príncipe derrotado. O homem do bar, o CEO, a mesma pessoa. A reunião terminou em 40 minutos, que pareceram 4 horas. Eduardo distribuiu tarefas, estabeleceu prazos e dispensou todos com um obrigado pela presença cordial. Quando Bianca se levantou para sair, ele disse sem olhar diretamente para ela: "A nova estagiária fica. Preciso alinhar algumas questões." Rafael saiu rapidinho demais. A porta se fechou. Silêncio. Eduardo respirou fundo e finalmente olhou para ela. "Então, Cinderela abandonada, príncipe derrotado," ela respondeu, tentando parecer calma, mas a voz saiu trêmula. Ele passou a mão pelo cabelo, gesto que ela reconheceu do bar. Nervosismo, vulnerabilidade. "Eu não sabia que você ia trabalhar aqui. Eu também não sabia que você era você."
Milionário arrogante? CEO intimidador. Ela cruzou os braços. Mas arrogante também serve. Eduardo quase sorriu. Quase. Olha, isso vai ser complicado. Complicado por quê? Porque tomamos uma juntos e você descobriu que sou pobre? Não é isso. Ele suspirou cansado. É que eu não posso me dar ao luxo de complicações agora. A imprensa me persegue. A família me pressiona. Ex-noiva me sabota. E você... E eu sou a estagiária, que não vai causar problema nenhum. Bianca cortou, erguendo o queixo. Relaxa. Aquela noite foi um respiro. Nada mais. Não espero nada de você. Nem você de mim. Eduardo a encarou por um longo momento. Havia algo naqueles olhos. Alívio misturado com decepção. Ótimo. Então estamos alinhados. Perfeitamente alinhados. Ele acenou que ela podia sair. Bianca saiu da sala com as pernas bambas, entrou no banheiro mais próximo e respirou fundo diante do espelho. Que tipo de karma era aquele? Abandonada no altar, consolada por um milionário incógnito e agora trabalhando diretamente para ele. O universo definitivamente tinha senso de humor. Mas o que Bianca ainda não sabia era que aquele reencontro não era coincidência. Era o começo de uma guerra que ela nem imaginava estar prestes a enfrentar. Porque naquela mesma tarde, a 300 quilômetros dali, Valentina Fiore postava uma foto antiga ao lado de Eduardo com a legenda: saudade de quando o amor era real. E nos comentários alguém perguntou: quem é a estagiária nova que ele contratou? A bomba estava armada. 3 semanas depois, Bianca já conhecia a rotina da empresa de cor. Acordava cedo, passava no café da esquina para comprar um expresso duplo, porque dormir direito virou luxo. Entrava no prédio envidraçado da Vasques e mergulhava em planilhas, relatórios de impacto ambiental e reuniões intermináveis sobre eficiência energética. O trabalho era desafiador, mas ela amava. Finalmente, tinha algo além de a noiva abandonada para definir sua existência. O problema é que Eduardo Vasques estava em todo lugar. Não fisicamente. Ele passava metade do tempo viajando para inaugurações de parques eólicos ou reuniões com investidores. Mas sua presença pairava. Nos corredores, as pessoas falavam dele com uma mistura de admiração e medo. O Vasques não aceita mediocridade. O Vasques demitiu o gerente porque ele chegou atrasado 3 vezes. O Vasques tem memória de elefante para erros. Bianca tentava manter distância. Profissionalismo. Focava no trabalho, evitava cruzar com ele nos corredores, fingia não notar quando ele entrava na sala. Mas era impossível ignorar completamente, especialmente porque Eduardo parecia igualmente desconfortável com a situação. Até que uma tarde, tudo mudou. Bianca estava na copa, preparando café, quando Marina Vasques entrou. A irmã de Eduardo era tudo que ele não era. Extrovertida, calorosa, com um sorriso contagiante. Arquiteta renomada, trabalhava em parceria com a empresa do irmão, projetando instalações sustentáveis. Você é a Bianca, né? A nova do estágio. Marina serviu água. Meu irmão disse que você é boa. Bianca quase derrubou o café. Ele disse isso? Nas palavras dele, competente, focada e incrivelmente organizada. Vindo do Eduardo é praticamente uma declaração de amor. Bianca riu sem jeito. Ele é... exigente. Exigente é apelido carinhoso. Tenta controlador emocional. Marina revirou os olhos. Mas no fundo é gente boa. Só carrega o mundo nas costas sozinho porque nossa família nunca deixou ele ser outra coisa além de perfeito. Havia algo naquele comentário que tocou Bianca. Ela lembrou do homem vulnerável no bar, do jeito como ele admitiu estar cansado de fingir. Marina percebeu a mudança de expressão. Vocês se conhecem de antes, né? Bianca engasgou. O quê? Não, como assim? Relaxa, eu não nasci ontem. O jeito como vocês se evitam é suspeito demais. Marina sorriu. Mas fica tranquila, não vou contar para ninguém. Só quero que você saiba uma coisa. Meu irmão precisa de alguém que veja ele como gente,
não como uma máquina de fazer dinheiro. E alguma coisa me diz que você já viu isso. Antes que Bianca pudesse responder, Rafael entrou apressado. Bianca, o chefe quer você na sala dele. Agora! O coração dela despencou. Será que alguém descobriu sobre o bar? Sobre a noite em Ponta Negra? Ela subiu até o último andar, onde ficava a sala de Eduardo, e bateu na porta de vidro. Ele estava ao telefone, gesticulando com impaciência. Não, Valentina, eu não vou comentar isso publicamente, porque não é da sua conta. Ótimo, faz o que quiser. Ele desligou com força e jogou o celular na mesa. Quando viu Bianca, suspirou. Senta. Ela sentou, tensa. Eduardo passou a mão pelo rosto cansado. Preciso que você me acompanhe em uma visita técnica amanhã. Vamos até Pipa para avaliar um projeto de energia solar em pousadas locais. É parte do seu treinamento. Claro, sem problema. Tem problema? Sim, ele a encarou. Valentina descobriu que você trabalha aqui e está espalhando insinuações. Bianca sentiu o estômago revirar. Que tipo de insinuações? Que eu te contratei porque estamos envolvidos. Que você é uma interesseira. Que eu tenho um padrão para aventuras. Ele disse a última palavra com nojo. É mentira, obviamente. Mas ela tem alcance, e pessoas acreditam. Por que ela faria isso? Porque Valentina não aceita que eu terminei o noivado. Na cabeça dela, eu ainda sou propriedade dela. Eduardo se levantou, foi até a janela. Sinto muito. Você não merece isso. Bianca ficou em silêncio. Parte dela queria sair correndo, desistir do estágio, voltar para a invisibilidade. Mas outra parte, a parte que sobreviveu a um casamento cancelado e uma traição pública, se recusou a ceder. Eu lido com isso, ela disse firme. Não é a primeira vez que mentem sobre mim. Eduardo virou surpreso. Você tem certeza? Absoluta. Bianca se levantou. Mas preciso de uma coisa. O quê? Honestidade. Se a gente vai trabalhar juntos sem máscaras, eu não aguento mais gente fingindo. Eduardo ficou em silêncio. Então, devagar, assentiu. Honestidade, ele repetiu. Pode ser. No dia seguinte, Bianca entrou no carro de Eduardo às 6 da manhã, rumo a Pipa. A viagem levaria cerca de 1h30. Ele dirigia em silêncio, música instrumental tocando baixinho. Até que Bianca não aguentou. Por que você terminou com a Valentina? Ele não tirou os olhos da estrada. Porque ela me amava pela imagem, não pela pessoa. E a pessoa é tão diferente assim da imagem? Totalmente. Ele olhou de relance. A imagem é o Eduardo Vasques, CEO, empresário do ano, herdeiro do império. A pessoa é o cara que tem um cachorro vira-lata chamado Gael, que odeia eventos sociais e que canta Adele pessimamente mal quando está sozinho. Bianca riu. Eu lembro do karaokê. Você riu de mim, porque foi horrível. Exatamente. Ele sorriu finalmente. Valentina nunca viu isso. Nunca quis ver. Você viu e ficou mesmo assim. O coração de Bianca deu um pulo estranho, perigoso. Eduardo, eu sei. Ele suspirou. Eu sei que é complicado. Mas eu não consigo fingir que aquela noite não aconteceu, ou que você não importa. Bianca não soube o que dizer. Ficaram em silêncio até chegarem à Pipa. A praia estava linda, com falésias avermelhadas e mar cristalino. Visitaram 3 pousadas, discutiram viabilidade técnica, tiraram medidas. Eduardo era profissional, focado. Mas de vez em quando, seus olhos encontravam os de Bianca, e algo passava entre eles, algo inevitável. No fim da tarde, sentaram em uma barraca na praia. Eduardo pediu água de coco, Bianca, caipirinha. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele disse. Pode. Por que você aceitou casar com ele? Bianca bebeu devagar. Porque achei que amor fosse suficiente, que se eu amasse do jeito certo, ele me amaria de volta. Ilusão boba. Não é boba. É humana. E você? Por que pediu Valentina em casamento? Porque era esperado. Ele olhou para o horizonte. Família aprovava, imprensa adorava, parecia a escolha certa. Mas no fundo eu sabia que estava construindo uma mentira. E agora?
Agora eu quero construir verdades. Eduardo olhou para ela. Mesmo que sejam bagunçadas. Bianca sentiu borboletas no estômago, perigosas, insistentes. Quando voltaram para Natal, já era noite. Eduardo parou o carro em frente ao prédio dela. Ficaram em silêncio. Obrigada, Bianca disse, pela honestidade. Obrigada por ficar. Ela desceu do carro, mas antes de fechar a porta, olhou para trás. Eduardo, sim, eu também não consigo fingir. E foi embora antes que ele pudesse responder. Quando entrou no apartamento, o celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Cuidado com o que constrói em cima de mentiras, querida. Castelos de areia desabam rápido. Vê, Bianca sentiu um frio na espinha. Valentina estava apenas começando. A guerra começou de maneira sutil. Primeiro, foi um comentário anônimo em uma página de fofocas locais. Herdeiro bilionário trocando de namorada mais rápido que de carro. Depois, uma foto borrada de Eduardo e Bianca entrando juntos no prédio da empresa, com a legenda: "Quem é a nova conquista?" Nada muito sério, nada que não pudesse ser ignorado. Mas Valentina Fiore não trabalhava com sutileza por muito tempo. Em uma manhã de quinta-feira, Bianca acordou com o celular explodindo. Mensagens de Lucas, da mãe, de amigos que ela nem falava há meses. Todos mandando o mesmo link, uma entrevista de Valentina em um podcast popular, onde ela, com lágrimas nos olhos e voz trêmula, contava como foi traída emocionalmente por Eduardo. Ele nunca superou o padrão de mulheres vulneráveis, Valentina dizia, com uma mão no coração. Sempre foi assim. Eu tentei ajudar, mas ele prefere projetos de caridade a relacionamentos reais. A entrevistadora, com falsa empatia, perguntou: "E essa nova pessoa na empresa? Há algo ali?" "Eu não julgo", Valentina respondeu, sorriso triste perfeitamente ensaiado. "Ela deve ser muito especial. Espero que ele não a machuque como machucou a mim." Bianca desligou o vídeo com as mãos tremendo. Projeto de caridade, mulher vulnerável. Ela sentiu a raiva subir como lava. Pegou o celular e ligou para Eduardo. Ele atendeu no segundo toque. "Eu vi", disse antes que ela pudesse falar. "E o que você vai fazer?" "Nada, nada", Bianca quase gritou. "Ela me chamou de projeto de caridade. E se eu responder, vai piorar. Imprensa adora briga de ex-casal. É exatamente o que ela quer." Eduardo suspirou. "Confia em mim." Bianca respirou fundo. "Confio. Mas isso não significa que eu vou ficar quieta. Bianca, eu vou trabalhar. Vou fazer meu trabalho tão bem que ninguém vai ter dúvida de que eu mereço estar aqui. E se ela quiser guerra, vai ter guerra." Desligou antes que ele pudesse argumentar. Tomou banho, vestiu a roupa mais profissional que tinha e foi para a empresa com a cabeça erguida. Mas quando chegou, sentiu o peso dos olhares. Sussurros. Colegas desviando os olhos. Rafael veio até ela com cara de funeral. "Ignora todo mundo", ele disse baixinho. "Eu sei que você é competente." "Obrigada, Rafa." O dia foi um inferno silencioso. Bianca trabalhou em dobro, revisou relatórios, preparou apresentações. À tarde, Marina apareceu na sala dela. "Meu irmão é um idiota", ela disse sem rodeios. "Mas ele está tentando te proteger do jeito errado. Eu não preciso de proteção, preciso de respeito." "Eu sei, e eu vou te ajudar." Marina puxou uma cadeira. "Valentina vai estar em um evento beneficente amanhã à noite. Eduardo também foi convidado. Ele provavelmente não vai, porque odeia esse tipo de coisa. Mas se você for, você quer que eu apareça no evento? Quero que você mostre que não tem medo dela." Marina sorriu. "E eu vou com você. Inclusive, já separei um vestido." Bianca hesitou. Ir ao evento seria se expor, mas ficar escondida seria dar razão às insinuações de Valentina. "Tá bom, eu vou." Na noite seguinte, Marina buscou Bianca em casa com um vestido azul marinho elegante, discreto, mas impecável, maquiagem leve, cabelo solto. Quando chegaram ao evento, um jantar beneficente em um hotel 5 estrelas, Bianca sentiu as pernas bambas, mas Marina segurou seu braço. Cabeça erguida,
sorriso no rosto. Você não deve nada a ninguém. Entraram juntas. O salão estava cheio de gente importante, empresários, influenciadores, políticos. E lá, no centro, estava Valentina. Vestido vermelho justo, cabelo impecável, rodeada de fotógrafos. Quando viu Bianca, seu sorriso falso congelou por um segundo. Mas se recuperou rápido. Marina, que surpresa! Valentina se aproximou, beijinhos no ar. E você trouxe companhia. Bianca Rolim, Marina apresentou com orgulho. Estagiária brilhante da empresa e minha nova amiga. Valentina estendeu a mão, sorriso afiado. Prazer, Eduardo já me falou de você. Bianca apertou a mão dela, firme. Imagino. Ele também me falou de você. O clima esfriou. Valentina riu, mas o som não chegou aos olhos. Espero que ele tenha sido gentil. Foi honesto. Que é melhor? Marina quase engasgou de rir. Valentina desconversou e foi cumprimentar outras pessoas. Mas Bianca sabia que aquilo não acabaria ali. E não acabou. 2 horas depois, quando Bianca estava na varanda tomando ar, Valentina apareceu, sozinha, sem sorrisos falsos. Você acha que vai durar, não é? Valentina encostou na grade olhando o mar. Acha que é diferente das outras. Eu não sou das outras. Eu sou eu. Você é a estagiária que apareceu no momento certo quando ele estava vulnerável. Valentina a encarou. Eu conheço Eduardo há anos. Ele não ama. Ele se apega, temporariamente. Quando você virar inconveniente demais, ele vai te descartar. Engraçado. Pelo que eu sei, quem foi descartada foi você. Valentina deu um passo à frente, olhos brilhando de raiva. Cuidado, querida. Você não sabe com quem está mexendo. E você não sabe quem eu sou. Bianca não recuou. Eu já fui humilhada publicamente antes. Sobrevivi. Então, se você acha que vai me assustar com ameaçinhas de Instagram, está muito enganada. Elas ficaram em silêncio, medindo forças. Até que Marina apareceu. Bianca, vamos embora. Esse lugar tá chato. Quando saíram, Marina estava radiante. Você foi perfeita. A cara dela quando você rebateu. Mas Bianca não se sentia vitoriosa. Sentia que tinha acabado de cutucar uma fera. E feras feridas são perigosas. 2 dias depois, a bomba estourou. Um site de fofocas publicou uma matéria extensa. Ex-noiva abandonada no altar. Agora mira CEO milionário. Será interesse ou amor? A matéria trazia fotos de Bianca no dia do casamento, print de posts antigos, entrevistas com fontes próximas e provavelmente Priscila, e insinuações pesadas. Bianca leu tudo com o coração apertado. Ligou para Eduardo, mas ele não atendeu. Mandou mensagem. Nada. Entrou em pânico. Até que à noite, ele apareceu no apartamento dela. Bianca abriu a porta. Ele estava despenteado, cansado. Eu tentei derrubar a matéria, Eduardo disse. Meus advogados estão em cima. Mas essas coisas se espalham rápido demais. Não é sua culpa. É sim. Ele entrou, passou a mão pelo cabelo. Eu deveria ter te protegido melhor. Deveria ter previsto isso. Eduardo, eu não sou frágil. Não preciso de salvador. Eu sei. Mas eu... Ele parou, perdido. Eu não queria que você passasse por isso. Bianca se aproximou. Olha para mim. Ele olhou. Eu escolho ficar, mesmo com as mentiras, mesmo com a Valentina, mesmo com tudo. Ela tocou o rosto dele. Mas eu preciso que você escolha também. Não por obrigação, não por culpa, mas porque quer. Eduardo fechou os olhos, como se estivesse travando uma guerra interna. Quando abriu, havia decisão ali. Eu escolho você. E a beijou. Foi um beijo carregado de tudo que eles não disseram. Medo, desejo, esperança. Quando se separaram, Bianca sorriu. Agora vem a parte difícil. Qual? Enfrentar tudo, juntos. Eduardo sorriu também. Juntos. Mas nenhum dos dois sabia que naquela mesma noite Valentina fechava um acordo com um jornalista. E a próxima bomba seria muito pior. Os 3 meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Eduardo e Bianca tentaram manter o relacionamento discreto, mas em Natal, discrição era quase impossível.
Foram fotografados juntos em Ponta Negra. Um vídeo de Eduardo rindo alto em uma feira de artesanato ao lado de Bianca viralizou localmente. Dona Neide, do bar, deu uma entrevista para um blog dizendo que aqueles dois estavam apaixonados desde a primeira vez que os vi. A família de Bianca reagiu de maneiras diferentes. Lúcia, a mãe, estava dividida entre orgulho e desconfiança. Ele parece sério, mas homem rico é complicado, filha. Lucas adorou Eduardo, especialmente depois que ele levou o cunhado para conhecer o maior cajueiro do mundo e aguentou 2 horas de piadas sem graça. Dona Alzira, a avó, chorou emocionada. Eu sabia que Deus ia mandar um príncipe de verdade, mas a família de Eduardo foi mais complicada. Henrique Vasques, o pai, recebeu Bianca com frieza educada durante um jantar formal. Helena Vasques, a mãe, foi cortês, mas distante, fazendo perguntas indiretas sobre formação e origem familiar. Marina estava do lado de Bianca, cutucando o irmão sempre que ele ficava tenso demais. Mas o verdadeiro desafio foi Augusto Vasques, o avô. Ele pediu para encontrar Bianca sozinha. Marcaram em um café antigo no centro histórico. Augusto era um homem de 82 anos, postura ereta, olhar afiado. Ele não perdeu tempo com gentilezas. Você ama meu neto ou ama o dinheiro dele? Bianca não se abalou. Eu amo o homem que canta Adele horrivelmente mal e se preocupa com o impacto ambiental de cada projeto. O dinheiro é só um detalhe inconveniente. Augusto estudou-a por um longo momento. Então, surpreendentemente, sorriu. Você tem coragem. Isso é bom, porque viver com um Vasques exige coragem. Ele bebeu o café devagar. Eduardo sempre foi diferente dos outros, sensível demais para o mundo que criamos. A mãe tentou moldá-lo, mas não conseguiu. Você consegue vê-lo como ele é? Consigo. Então talvez você seja exatamente o que ele precisa. Augusto se levantou. Mas cuidado, esse mundo não perdoa fraquezas. E vocês têm muitos inimigos. Ele estava certo. Valentina intensificou os ataques. Posts indiretos. Entrevistas dramáticas. Até contratou paparazzi para seguir Eduardo. Priscila, a prima traidora, ressurgiu dando entrevistas dizendo que sempre soube que Bianca era ambiciosa. Mas o pior ainda estava por vir. Um sábado de manhã, Bianca recebeu uma ligação de Marina, voz tensa. Liga à TV, agora! Bianca ligou. Era um programa de fofocas matinal. E lá estava Valentina, chorando, sendo consolada pela apresentadora. É muito difícil falar sobre isso, Valentina soluçava. Mas eu não posso ficar calada quando uma pessoa está sendo manipulada. A apresentadora, com cara de falsa compaixão, perguntou: manipulada como? Eduardo Vasques tem um padrão. Ele procura mulheres frágeis, vulneráveis e oferece salvação. Foi assim comigo. E agora está fazendo o mesmo com essa pobre moça que foi deixada no altar. Valentina limpou as lágrimas falsas. Ele não ama. Ele coleciona projetos de recuperação. E quando a pessoa melhora, ele descarta. Bianca desligou a TV, mãos tremendo de raiva. Ligou para Eduardo. Eu vou processar ela, ele disse, voz gelada. Isso já passou de todos os limites. Não. Como assim não? Processo vai alimentar o drama. Ela quer atenção. A gente precisa de outra estratégia. Naquela tarde, Bianca teve uma ideia. Ligou para Dona Neide, a dona do bar onde tudo começou. Dona Neide, a senhora ainda tem aquele karaokê aos sábados? Tenho sim, minha filha. Por quê? Porque eu e o Eduardo vamos cantar. Hoje à noite. Dona Neide riu alto. Ai, Jesus! Aquele menino canta pessimamente mal. Eu sei. E todo mundo vai saber também. À noite, Bianca convenceu Eduardo a ir ao bar. Ele relutou, mas cedeu. Quando chegaram, Dona Neide já tinha avisado alguns clientes regulares. Nada de imprensa, nada de câmeras profissionais. Apenas gente comum, cerveja gelada e um karaokê vagabundo. Eduardo e Bianca subiram no pequeno palco. Ela escolheu a música Shallow, da Lady Gaga.
Eduardo cantou terrivelmente mal, desafinado, fora do ritmo, mas não parou. E Bianca cantou junto, rindo, segurando a mão dele. Quando terminaram, os clientes aplaudiram. Não porque foi bom, mas porque foi real. Alguém filmou um vídeo caseiro, tremido, com áudio horrível, e postou nas redes sociais com a legenda: CEO milionário cantando pior que eu bêbado, mas feliz demais para ligar. O vídeo viralizou, não como escândalo, como alívio. As pessoas riram, comentaram, compartilharam. Finalmente um rico que não se leva tão a sério. O amor deixa a gente ridículo e tá tudo bem. Valentina nunca faria isso. Valentina, furiosa, perdeu força. O narrativo mudou de CEO manipulador para casal autêntico que não liga para o julgamento. Mas a paz durou pouco. Na terça-feira seguinte, Bianca estava trabalhando quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Bianca Rolim? Sim, aqui é do Hospital Monsenhor Valfredo Gurgel. Sua tia, Celina Rolim, sofreu um acidente grave. Você precisa vir imediatamente. O mundo desabou. Bianca correu para o hospital. Eduardo foi junto. Quando chegaram, a família já estava lá. Lúcia, chorando. Lucas, pálido. A tia Celina estava na UTI. Acidente de carro. Freios falharam. Estado crítico. A médica explicou. Ela perdeu muito sangue. As próximas 48 horas são decisivas. Bianca sentou no corredor, atordoada. Tia Celina, com todos os defeitos, era família. Era a mulher que cuidou dela quando a mãe precisou trabalhar, que fofocava demais, mas amava do jeito dela. Eduardo sentou ao lado, segurou a mão dela. Não disse nada, apenas ficou. Horas depois, um policial apareceu. Investigação preliminar indicava que os freios foram sabotados. Não era acidente, era crime. Bianca sentiu o sangue gelar. Quem faria isso? O policial hesitou. Estamos investigando, mas há indícios de que alguém queria assustar a senhora. Sua tia estava dirigindo seu carro, certo? Bianca assentiu, sem voz. O carro era dela, emprestado para a tia naquele dia. A intenção era atingir Bianca. Celina foi vítima por acaso. Eduardo ficou em silêncio, mandíbula contraída. Depois, saiu do hospital e fez uma ligação. Contrata os melhores investigadores particulares que você conhecer. Agora. Quando voltou, Bianca olhou para ele. Foi ela, não foi, Valentina? Eu não sei, mas vou descobrir. E ele descobriu. 3 dias depois, os investigadores trouxeram provas. Valentina não sabotou pessoalmente, mas pagou alguém para fazer. Um mecânico sem antecedentes, que recebeu R$50 mil para dar um susto em Bianca. Eduardo levou as provas para a polícia. Valentina foi indiciada. Prisão preventiva. Quando a notícia vazou, a mídia explodiu. Influenciadora presa por tentar matar rival. Amor obsessivo vira crime. CEO se posiciona ao lado de namorada e entrega ex à justiça. Tia Celina sobreviveu. Recuperação lenta, mas sobreviveu. E Bianca, pela primeira vez em meses, sentiu que podia respirar. Mas a história ainda não tinha acabado. Porque Valentina, da prisão, soltou uma última bomba. Uma entrevista exclusiva acusando Eduardo de armação. Ele inventou tudo para me destruir. Ele sempre foi assim. Manipulador. Mentiroso. Algumas pessoas acreditaram. A família Vasques exigiu que Eduardo se afastasse de Bianca para preservar a imagem da empresa. E pela primeira vez, Eduardo teve que escolher de verdade. A pressão veio de todos os lados. Henrique Vasques marcou uma reunião de emergência no escritório da família. Eduardo, Bianca, Marina, Helena e Augusto presentes. O clima era tenso. Isso está afetando a empresa, Henrique disse, voz dura. Clientes estão questionando, investidores hesitando. Precisamos de controle de danos. E qual é a solução que você propõe, pai? Eduardo cruzou os braços. Afastamento temporário. Você tira uma licença. Bianca encerra o estágio. Ficam separados até a poeira baixar. Bianca sentiu o estômago revirar. Com todo respeito, Sr. Henrique, eu não vou me esconder. Não é se esconder. É estratégia.
É covardia, Marina cortou. Vocês querem que Eduardo finja que não ama alguém para agradar gente que não importa? Helena, que até então estava em silêncio, suspirou. Eduardo, querido, você precisa entender. O mundo empresarial é implacável. Se você não controlar a narrativa, ela te controla. Eduardo olhou para a mãe e, pela primeira vez na vida, a confrontou. E foi assim que você viveu, mãe? Controlando tudo, fingindo que sentimentos não importam? Por isso você e o pai mal se olham? Por isso você educou a gente para sermos perfeitos em vez de felizes? Helena empalideceu. Eduardo, eu cansei. Ele se levantou. Cansei de viver pela imagem. Cansei de escolhas baseadas em jornais e investidores. Eu amo a Bianca. E vou escolher ela, sempre. Então você perde a presidência da empresa, Henrique disse, frio. Não perde, não, Augusto cortou. Todos olharam para o avô. Ele se levantou, apoiado na bengala. Eu fundei essa empresa. Eu ainda tenho voto majoritário. E eu digo que Eduardo fica, porque liderança verdadeira não é fazer escolhas fáceis. É fazer escolhas certas, mesmo quando custam caro. Henrique abriu a boca para protestar, mas Augusto ergueu a mão. Chega! E reunião acabou. Quando saíram, Bianca estava tremendo. Eduardo segurou a mão dela. Você tem certeza? Ela perguntou. Disso tudo? Absoluta. Mas o maior desafio ainda estava por vir. A imprensa queria respostas. Eduardo marcou uma entrevista ao vivo em uma rede nacional. Sem edições, sem ensaios, apenas verdade. No dia da entrevista, Bianca estava nos bastidores. Eduardo sentou na cadeira, microfone ajeitado, luzes acesas. O jornalista não perdeu tempo. Eduardo Vasques, o senhor está sendo acusado de manipular provas contra sua ex-noiva. O que o senhor tem a dizer? Que isso é mentira. E tenho provas documentadas. Eduardo respirou fundo. Valentina Fiore pagou para sabotar o carro de Bianca Rolim. A investigação policial confirmou. Tenho recibos bancários, depoimentos, perícia técnica. Não é armação, é crime. E quanto ao relacionamento com a senhorita Bianca? Há quem diga que é oportunismo de ambas as partes. Eduardo olhou diretamente para a câmera. Eu conheci Bianca no dia mais difícil da vida dela. Ela estava destruída, humilhada. E mesmo assim, foi gentil comigo. Engraçada, real. Eu me apaixonei por uma mulher que não precisava de mim, mas escolheu ficar. Isso não é oportunismo. Isso é amor. Silêncio no estúdio. O senhor está dizendo que pretende se casar com ela? Eduardo sorriu. Se ela aceitar, sim. Bianca, nos bastidores, engasgou. Ninguém tinha combinado isso. Quando a entrevista acabou, Eduardo veio direto para ela. Desculpa, eu não planejei falar isso, mas é verdade. Eu quero casar com você. Você acabou de me pedir em casamento ao vivo na TV? Tecnicamente não pedi, mas estou pedindo agora. Ele segurou as mãos dela. Bianca Rolim, casa comigo? Bianca olhou para aquele homem, imperfeito, vulnerável, corajoso, e sorriu. Sim, mas antes que pudessem comemorar, Rafael apareceu correndo. Eduardo, Valentina acabou de fazer um pronunciamento da prisão. Ela confessou tudo, disse que estava obcecada e pediu desculpas públicas. A reviravolta foi completa. Valentina perdeu todos os contratos publicitários. Influenciadores a cancelaram. Priscila, tentando se afastar do escândalo, deu uma entrevista dizendo que sempre soube que Valentina era instável. Mas Eduardo e Bianca não ligaram para o circo midiático. Fizeram questão de comemorar do jeito deles, com um passeio de buggy nas dunas de Genipabu. Enquanto o buggy subia e descia as dunas, vento nos cabelos, sol quente, Bianca gritou de emoção. Eduardo riu, mais livre do que nunca. Obrigada, ela disse depois, quando pararam em frente ao mar. Por quê? Por escolher a verdade, mesmo sendo difícil. Obrigada por me ensinar que a verdade vale a pena. Eles se beijaram ali, com a imensidão do oceano como testemunha. E pela primeira vez, nenhum dos dois tinha medo do futuro, porque o amor deles não nasceu de promessas perfeitas.
Nasceu do caos, do bar, do vestido de noiva abandonado, do karaokê desafinado, e isso tornava tudo mais real, mais forte, mais deles. Epílogo. 6 meses depois, Bianca acordou com o barulho das ondas. A cobertura de Eduardo, agora deles, tinha a vista mais linda de Ponta Negra. Gael, o cachorro vira-lata, estava deitado aos pés da cama, roncando baixinho. Eduardo já estava acordado, na varanda com café na mão. "Bom dia, futura esposa", ele disse quando ela se aproximou. "Bom dia, futuro marido." Ela beijou o rosto dele. Nervoso? Aterrorizado. Hoje era o dia do casamento. Pequeno, íntimo, na praia. Apenas família e amigos próximos. Nada de igrejas enormes ou 300 convidados. Apenas o essencial. Amor e testemunhas. Dona Neide estava encarregada do buffet. Marina da decoração. Lucas do som. Dona Alzira das orações. Lúcia dos discursos emocionados. E Augusto de entregar Bianca. Quando o sol começou a se pôr, Bianca desceu para a areia descalça, vestido branco simples, flores no cabelo. Eduardo a esperava no altar improvisado, emocionado. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu. Aquele sorriso reservado só para ela. Augusto entregou a neta postiça com um aperto de mão firme. "Cuida dela, ou eu volto do além para te assombrar." Eduardo riu. "Prometo." A celebração foi feita por Marina, que ganhou licença especial só para aquilo. Curta, direta, verdadeira. Eduardo e Bianca não se conheceram em um conto de fadas, Marina começou. Eles se conheceram num bar vagabundo, bêbados de tristeza. E construíram amor a partir do caos. Provaram que final feliz não é sobre perfeição, é sobre escolher ficar, mesmo quando tudo pede para você ir embora. Quando chegou a hora dos votos, Eduardo segurou as mãos de Bianca. "Eu prometo nunca mais cantar Adele em público, mas prometo cantar para você sempre que quiser rir. Prometo escolher você todos os dias, nos dias fáceis e nos impossíveis. Porque você me ensinou que amor não é sobre salvar ninguém, é sobre crescer junto." Bianca limpou as lágrimas. "Eu prometo nunca deixar você se esconder atrás de cargos e protocolos. Prometo te lembrar de que você é gente antes de ser CEO. E prometo amar você do jeito que você merece, com verdade, caos e muita paciência para os seus graves erros de karaokê." Todos riram. Marina finalizou. "Pelo poder que me foi temporariamente concedido, eu declaro vocês marido e mulher. Pode beijar a noiva e cantar Adele depois, se quiser." Eduardo beijou Bianca sob aplausos, assovios e latidos de Gael. Quando se separaram, ele sussurrou: "Valeu a pena." "Cada segundo", ela respondeu. A festa foi na areia. Tia Celina, recuperada, fez questão de dançar forró. Lucas convenceu Eduardo a participar de um concurso de quem come mais tapioca. Dona Neide serviu cachaça artesanal. E Augusto deu um discurso emocionado sobre como o amor ainda é a melhor herança que alguém pode deixar. Quando a noite caiu e todos foram embora, Eduardo e Bianca ficaram sozinhos na praia. Sentaram na areia, de frente para o mar. "Você se arrepende de alguma coisa?" Eduardo perguntou. "Do vestido de noiva que abandonei na primeira vez? Nem um pouco. Aquele casamento não era meu." Bianca encostou a cabeça no ombro dele. "Esse é. Obrigado." "Por quê?" "Por não desistir de mim. Obrigado por não desistir da gente." Ficaram ali, ouvindo o som das ondas, até o céu escurecer completamente. E quando levantaram para voltar, Bianca olhou para trás uma última vez. Não para o passado, mas para o caminho que os trouxe até ali. Bar, humilhação, renascimento. Escolhas difíceis, amor improvável. E sorriu, porque algumas histórias não começam com "era uma vez". Começam com "eu não aguento mais", um vestido de noiva abandonado e uma dose de cachaça artesanal. E terminam com uma promessa simples: escolher ficar, sempre que a vida pedir para ir embora.
E aí, você gostou dessa história? Se a resposta for sim, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like especial e apertar o sininho das notificações. Fazendo isso, você ajuda outras pessoas, assim como você, a receberem histórias incríveis como essa. Seu apoio faz toda a diferença para que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade. Muito obrigada por estar aqui. Até a próxima história.